Na semana passada, eu terminei o estudo com a leitura de um poema. E eu vou ler esse poema mais uma vez, não porque é tão bom, mas porque é tão ruim. E eu quero usar esse poema como um exemplo negativo, não como um exemplo positivo, sobre domínio próprio, que é o assunto que vamos começar com esse assunto, domínio próprio. E o poema, como eu mencionei na semana passada, é Invictus, que aparentemente um técnico de um clube de futebol aqui no Brasil gosta desse poema também. Eu acho que é Palmeiras, se não me engano. Então é triste. Mas Invictus, William Henley é o autor, o poeta. O tradutor André Mazzini, 1878. Então é um poema clássico bem conhecido. Do fundo dessa, eu vou tentar ler como poeta também. Do fundo dessa noite que persiste, a me envolver em breu, eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei, e ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa. Porém, o tempo a consumir-me em fúria não me amedronta nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Então, como eu disse, é um poema bem conhecido, que se tornou o título de um filme sobre Nelson Mandela e o time de rugby do África do Sul. E o poema fala de autodomínio, fala sobre o espírito humano, triunfo, coragem, mas tudo é baseado em minha alma insubjugável. Então, esse poema expressa os pensamentos de um homem que acredita que ele mesmo é soberano, que ele está no comando do seu próprio destino, que ele não precisa responder a ninguém além de si mesmo. Então, esse poema, tristemente, fornece falsas esperanças baseadas numa premissa falsa. Que nós, seres humanos, nós temos autoridade em nós mesmos, que não estamos sob a autoridade de mais ninguém. Agora, em contraste com esse poema, nós temos que pensar, temos que falar, obviamente, estamos aprendendo, revisando a realidade que encontramos na Palavra de Deus. Em Cristo nós somos reis. É a mensagem dos últimos estudos. Em Cristo nós somos reis. Ele é o Rei dos Reis e nele nós reinamos. Nós temos autoridade real, que é diferente dos sentimentos falsos e perigosos expressos nesse poema. Então, quando nós consideramos a autoridade genuína que nós temos, nós precisamos começar com o eu, que o poeta acreditava ser supremo, mas sabemos que nós sabemos deve ser subordinado, sujeito e dependente. Quem nós somos? Eu sou subordinado, dependente, sujeito a Deus, a Cristo. Então, para exercer domínio, que é nosso chamado, que é o significado da nossa salvação, sendo restaurado para exercer domínio, eu tenho que entender que eu não sou o mestre do meu próprio destino, não. Nem sou o comandante da minha alma.
estou sob autoridade. Todos nós temos que entender isso. Porque estou sob autoridade, eu posso exercer o verdadeiro domínio. E somente porque eu sou sob autoridade. Então, estamos falando sobre governo, governança. E a forma mais importante de governo debaixo do sol, sob o sol, é o autogoverno. Então, eu já enfatizei esse fato, mas dá para repetir. Governo não é igual ao Estado. Sempre temos que destacar esse ponto. Governo não é igual ao Estado, não são a mesma coisa. Então, existem vários níveis de governo. A igreja, a família, o Estado. Então, podemos continuar, mas são os níveis centrais. A igreja, a família, o Estado. Mas o governo deve começar com o eu, comigo. Sem autogoverno, nenhum outro tipo de governo é possível. E esse ponto nós temos que entender isso e aplicar isso. Sem domínio próprio, não podemos exercer domínio em nenhuma outra parte da nossa vida. Então, Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Talvez essa passagem, já ouvindo a menção da passagem, você já tem memória da passagem, do conteúdo da passagem. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. Certo? Estou citando o texto certo? Bom, então me corrige se eu não estou citando o texto certo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e, finalmente, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então é o Senhor Jesus que tem que ter domínio sobre nossas vidas. E ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, não é somente confessar com a boca que Jesus é o Senhor, mas reconhecer e mostrar em nossa vida, por meio da nossa vida, que estamos nos submetendo ao seu senhorio. Não é somente dizer Senhor, Senhor, mas viver com o Senhor Jesus, tendo domínio sobre nossa vida. Então, voltando, nós temos que ter domínio próprio em sujeição a Cristo. E nós temos que entender, para realmente exercer esse domínio próprio, nós temos que entender a estrutura dos mandamentos, das exigências da Escritura. E a estrutura indicativa, imperativa. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu acho que eu já falei sobre isso no passado também. Mas, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Mostrando essa estrutura indicativa e imperativa. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Que mostra a fonte da nossa obediência, também a fonte da nossa habilidade, a habilidade que nós temos para obedecer a Deus, para seguir a Cristo. Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Primeiro, o indicativo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Então, as primeiras duas partes são
expressas como perguntas, mas são perguntas retóricas, né? Podemos dizer, vosso corpo é santuário do Espírito Santo, ponto final. Não é uma pergunta. O Espírito Santo que está em vós, a qual tendes da parte de Deus. Então, e vós não sois de vós mesmos. Indicativo, diz quem somos, porque fostes comprados por preço. Então, fomos comprados por preço. É quem somos. Indicativo. Então, você, Kleber, é um homem. Então, indicativo. Então, se comporte como um homem. Imperativo. Exatamente isso. Então, nossa obediência é o fruto do que nos tornamos pela graça de Deus. O mandamento surge da realidade de quem somos. Então, nós podemos, como cristãos, nós em Cristo, unidos a Cristo, tendo o fruto, dando o fruto, produzindo o fruto do Espírito em nossa vida, podemos lutar com uma consciência livre e boa contra o pecado e o diabo, porque já somos mais que vencedores em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Outro versículo muito importante. Então, há duas aplicações a essa estrutura indicativa imperativa. Primeiro, nós não temos desculpas para não exercer domínio próprio, autocontrole, autogoverno. Nós nunca podemos dizer, eu sou apenas um pecador miserável, concebido, nascido no pecado. Eu tenho esse problema na minha vida e eu vou ter que viver com esse problema. Porque não há nada que eu possa fazer. Não podemos fazer isso. Não temos desculpa em Cristo. Então, dizer isso é uma falsa humildade e desvalorização do que pertencer a Cristo e reinar com Cristo realmente significa. Então, nunca podemos dizer isso. Eu sou somente pecador, não há nada que eu possa fazer. Tenho que lutar contra isso e eu não vou experimentar sucesso na minha vida nessa batalha contra o pecado. Dizer isso é desvalorizar a obra de Cristo, desvalorizar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Um rei sacerdotal com autoridade genuína não tem desculpa para um fracasso, para a falha na vida. Então, a segunda aplicação é essa. Temos todos os motivos para viver em confiança, sabendo que nós podemos lutar e vencer. Então, não por causa da nossa liberdade, não por causa da nossa independência, não por causa da nossa alma insubjugável, porque tomamos nossas próprias decisões, escolhemos nossos próprios caminhos, mas porque estamos sob a autoridade de Cristo. E o que é o resultado? Mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, 57 e 58. Primeira Coríntios 15, 57 e 58. Onde a palavra de Deus diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Portanto, meus amados irmãos, então, sempre quando encontramos a palavra portanto, temos que olhar para trás para ver a conexão. Então, Deus nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é algo que nós temos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo quem somos, agimos, reconhecendo isso, o que Deus fez em nós, agimos, trabalhamos.
É indicativa, imperativa. E 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, e versículos 3 a 5. 1 João 5, 3 a 5. Primeiro João 5, 3 a 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, a mesma mensagem de Paulo. Somos em Cristo mais que vencedores. Nós temos a vitória. Podemos exercer autocontrole. Podemos controlar nossas paixões. Podemos controlar a luxúria. Podemos controlar os pensamentos. Então, quando o pensamento chega à nossa mente, nós temos o pensamento de adultério, ou de cobiça, ou raiva, ódio, qualquer que seja. O que nós fazemos? Nós não podemos deixar nossa mente descansar ou repousar nesse pensamento, mas nós temos que usar as ferramentas que nós temos para batalhar contra esses pensamentos. Porque o que acontece? Os pensamentos brotam, as ideias brotam dentro de nós, crescem, e antes de saber o que está acontecendo, a mente está cheia com esses pensamentos ruins, e estamos sendo levados, tentados, dirigidos a pecar, não somente na mente, mas também nas ações. Então, nós temos que meditar nessas palavras, nessas mensagens, como nós lutamos contra a tentação, como exercemos domínio próprio, que é necessário para exercer domínio em qualquer outra esfera da vida. Nós fazemos isso no reconhecimento de quem somos em Cristo. Então, a conclusão dessa parte sobre domínio próprio é que nossa tarefa real, nossa tarefa como reis e rainhas em Cristo, começa com o exercício de domínio em nossas vidas pessoais. E somos mais que vencedores. Deus nos dá a vitória. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E tudo posso naquele que me fortalece. Então, é o versículo favorito dos lutadores de MMA. Tudo posso que me fortalece. Mas a aplicação é muito mais ampla do que no octagon. Nós podemos ganhar a vitória na batalha contra o pecado. Podemos exercer domínio próprio, que é a primeira parte do nosso domínio. Então, falando sobre nossa realeza em Cristo, começamos com nós mesmos. Então, nós começamos individualmente. Agora, abrindo a esfera um pouco mais, agora vamos focar nossa atenção no lar, na família. Então, exercemos domínio próprio em nós mesmos, e agora vamos pensar em como exercemos domínio em casa, na família. E eu tenho um título dessa sessão que é Rei do Castelo. Nós somos os reis do nosso castelo. Eu não sei se vocês reconhecem essa expressão, porque é uma expressão inglesa, mas eu vou explicar usando duas citações do século XVI e XVII, de dois professores ingleses. Primeiro é Edward Cook. Ele disse isso, ele diz: pois a casa de um homem é o seu castelo, e o lar de cada homem é seu refúgio mais seguro. Então a ideia é,
a casa é o castelo do homem. E Richard Mulcast, ele disse, ele é o nomeador da sua própria circunstância e sua casa é seu castelo. Então, essa expressão, o lar de um homem é seu castelo, em inglês, leva a uma lei que é chamada a doutrina do castelo nos Estados Unidos. E essa lei, ou decreto governamental, é também conhecido como a lei do castelo, ou lei de defesa de habitação. Não tem tal coisa aqui no Brasil, infelizmente. Então, o que é a lei do castelo? É uma doutrina, vou citar uma definição, uma doutrina legal que designa a morada de uma pessoa ou qualquer lugar legalmente ocupado como um lugar no qual essa pessoa tem proteção e imunidade, permitindo-lhe, em certas circunstâncias, usar a força, incluindo a força letal. Então, pode usar a espada ou pode usar a arma para se defender contra um intruso, livre de processo legal pelas consequências da força usada. Então, provavelmente vocês ouviram histórias sobre isso nos Estados Unidos, no estado de Texas ou Flórida, onde acontece muitas vezes. Ladrões entram numa casa e fazem uma invasão e o dono da casa sai do quarto com a arma e tudo completo. Problemas solucionados. Isso é a doutrina do castelo. Então, doutrina do castelo vem da frase que eu já mencionei: a casa de um homem é seu castelo. Então, o homem é o rei do castelo dele. Como governante da sua casa, tem o direito de defender a si mesmo, defender sua propriedade, defender sua família. Então, a esfera número 1 do nosso domínio é domínio sobre nós mesmos pessoalmente, domínio próprio. A esfera número 2 do nosso domínio, que é nosso domínio em nossa casa, em nossa família. Então, os pais e as mães são os reis e rainhas de seus lares. E agora eu quero falar um pouco sobre as esferas. Vocês já ouviram falar sobre a soberania das esferas? De Kuyper. Doyle, Kuyper. Então, alguém sabe o que é? Pode explicar o que é a soberania das esferas? A definição. Eu posso dar a definição. Então, nós já falamos sobre as várias esferas da vida. E o princípio da soberania das esferas de Abraham Kuyper, os neocalvinistas, é semelhante ao ensinamento católico romano, é interessante, de subsidiariedade. Subsidiariedade. Então, o que significa? Significa que cada esfera ou cada setor da vida tem suas próprias responsabilidades diretas e sua própria autoridade específica. Cada esfera tem suas próprias responsabilidades e sua própria autoridade. Uma esfera aqui, outra aqui, outra aqui, e essa esfera tem sua própria autoridade, suas próprias responsabilidades, e não deve tocar nas outras esferas, porque são independentes. Então, uma esfera nunca deve interferir nos direitos e responsabilidades das outras esferas ou tentar assumir o controle numa área na qual a autoridade não foi concedida a ele por Deus. Não? Nunca deve entrar na outra esfera e tomar controle. Então, há 3 esferas básicas que eu mencionei: o Estado, a igreja e a família.
E cada esfera é distinta na sua função, na sua forma, e cada esfera recebeu sua posição e suas responsabilidades de Deus. Então, é a estrutura do mundo, a estrutura da sociedade. E viver em sabedoria, exercer sabedoria, significa viver em sujeição à ordem criada por Deus e conforme sua vontade revelada. Isso é o caminho da sabedoria. Viver em conformidade com as leis e a estrutura de Deus, que Ele criou, que Ele instalou. Então, a sabedoria, eu menciono isso porque a sabedoria é um atributo dos reis. E é essencial entender essa sabedoria nas esferas. Então, duas passagens, Provérbios capítulo 8, 15 e 16. Provérbios 8, 15 e 16. E aqui a sabedoria personificada está falando na primeira pessoa. Provérbios 8, 15 e 16. Por meu intermédio, diz a sabedoria, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Então, por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Por meio da sabedoria. A sabedoria é um atributo dos príncipes, dos reis, dos governantes. E Tiago capítulo 1, versículo 5. Também uma passagem muito importante. Quando pensamos na oração, quando pensamos nas coisas que pedimos de Deus, nós sabemos que podemos pedir uma coisa de Deus e Ele pode responder de várias maneiras. Ele pode dizer, sim, eu vou dar isso para você. Ele pode dizer, não, eu não vou dar isso para você, eu conheço melhor o que você precisa e você não precisa disso não. Ou Ele pode dizer, eu vou dar isso a você, mas eu vou dar mais tarde. Então você tem que esperar, tem que ter paciência, tem que continuar na oração, continuando batendo na porta do juiz, como aquela viúva velha na parábola de Jesus. Mas há uma oração que ele diz, eu vou responder a essa oração positivamente, sempre. E essa oração de Tiago capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, temos que lembrar isso. Nós precisamos de sabedoria para reinar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir a sabedoria de Deus. Então, tem que ser uma parte da nossa oração. E quando oramos por outras pessoas, quando oramos pelos oficiais da igreja, temos que orar por essa sabedoria também. Na confiança que Deus vai ouvir essa oração. E Ele vai responder positivamente. A pessoa que ora em fé por essa sabedoria, Ele vai dar a sabedoria. Uma promessa preciosa de Deus. Mas, nas várias esferas, quando falta a sabedoria, o que acontece? Primeiro, a soberania das esferas não é reconhecida. Em segundo lugar, o domínio se torna impossível, degenerando em dominação em vez de domínio, como ouvimos na semana passada. E o governo divino é substituído por tirania, totalitarismo e abuso. Então, nós vemos nas esferas muitas evidências dessa falta de sabedoria.
Então, o Estado, especialmente, o Estado é o violador, particularmente flagrante, da soberania das esferas. Em todos os países ocidentais, Brasil, Canadá, os Estados Unidos, Europa, Austrália, eu posso continuar, França, Bélgica, Holanda. O Estado já invadiu, já há muito tempo, o território que deveria ser ocupado e governado pela família, intervindo de maneiras cada vez piores, maiores, para tomar o lugar da honra, de privilégio e responsabilidade para si. Então, infrator flagrante, o Estado, entrando na esfera da família. Então, mesmo em estados, nos Estados Unidos, que tem essa doutrina de castelo que eu mencionei, a posição dada por Deus aos pais foi minada por um Estado intrusivo que tomou para si o que não lhe pertence por direito, que é a autoridade dos pais. Os pais como reis no seu castelo. Então, quais são as prerrogativas dos pais? Em primeiro lugar, a educação das crianças, dos filhos. É a responsabilidade e o privilégio dos pais, não do Estado. Então, a educação obrigatória, financiada e operada pelo Estado, é uma violação da prerrogativa real dos pais. E não podemos dizer menos do que isso. E temos que dizer isso, porque é roubo, é uma atividade criminal. Então, é o dever dos pais educar seus filhos ou supervisionar a educação dos seus filhos por outras pessoas que os pais escolhem. A escolha é dos pais. Essa é a responsabilidade dada aos pais por Deus. Deuteronômio capítulo 6, vamos ler. Deuteronômio capítulo 6, passagem central ao pensar em nossa responsabilidade como pais para com nossos filhos. Responsabilidade pactual que nós temos. Então, é nossa responsabilidade de domínio em nossas casas, em nossas famílias. Deuteronômio capítulo 6, 6 a 9. 6 a 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E há dois pontos centrais nessa passagem aqui. Primeiro, o autogoverno é essencial, é fundamental para o governo da família. Como nós sabemos isso? Sabemos isso de versículo 6. Estas palavras, o que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Primeiro, para ensinar nossos filhos, para transmitir as verdades, todas as verdades, aos nossos filhos, tem que viver em nosso coração. Primeiro, autogoverno é fundamental para o governo da família. E, em segundo lugar, sua casa tem que ser o lugar de ensino e aprendizado. Ensino e aprendizado é a função da casa, é a função da família, a função do lar. Então, a casa não é somente um lugar para comer, dormir, ou assistir à televisão, qualquer que seja a outra atividade, mas é o lugar central, é a sala de aula da família, é a casa. Então, autogoverno é fundamental para o governo da família, e sua casa deve ser o lugar de ensino e aprendizado. Mas,
nós sabemos que há muita intrusão estatal. O Estado entende que a esfera da família é fundamental para a sua sociedade. O Estado sabe isso, as elites do mundo sabem isso, os jesuítas sabem isso, então todo mundo sabe. Em muitas jurisdições, tornou-se ilegal para os pais disciplinarem seus filhos em total obediência aos mandamentos de Deus, até aqui no Brasil. As agências governamentais que lidam com crianças e famílias se entendem como guardiões superiores aos pais verdadeiros. Então, nós sabemos melhor do que os pais. Os departamentos de educação buscam exercer controle sobre as crianças em idades cada vez mais jovens. As políticas estaduais incentivam os pais a confiar o cuidado e a criação dos seus filhos a estranhos em programas de assistência infantil, programas financiados pelo Estado. Então, há incentivos a isso também. Em muitos lugares, tornou-se quase impossível para a família se sustentar com uma única renda, com o pai trabalhando fora da casa. Em muitos lugares é quase impossível fazer isso. E isso é proposital também. E muitos pais, uma verdade triste, já permitiram que o Estado assumisse o controle e abdicaram de suas responsabilidades dadas por Deus. Então, abdicando, deixando essa responsabilidade real na família. Mas como deve ser? Então, nós falamos sobre essas coisas negativas, os desafios, especialmente o problema da ignorância ou realmente rebelião contra a soberania das esferas. Mas positivamente, como deve ser a realeza de um pai no lar? Salmo 101. Salmo 101. Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim, o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então, no comentário de Charles Spurgeon sobre os Salmos, grande série de comentários, ele cita muitos comentaristas antigos. E um deles escreveu isso sobre esse salmo. Ele disse: esse salmo foi apropriadamente chamado de o salmo do chefe da família. E se cada chefe de família regulasse sua casa pelas regras do salmista consciencioso, haveria uma quantidade muito maior, não apenas de felicidade e conforto doméstico, mas de cumprimento dos deveres sérios e responsáveis que recaíam sobre os respectivos membros da casa. Então, o salmo do chefe da família, o cabeça da família.
Então, Davi, nesse salmo, ele estava falando especificamente no contexto do corte real e da casa real. Então, sua esfera, a esfera de Davi, incluía empunhar a espada, usar a espada para a punição do mal. É uma ferramenta que foi confiada por Deus ao Estado, como nós sabemos em Romanos capítulo 13. Então, essa ferramenta não é dada ou confiada à família ou à igreja. O poder da espada é o poder, a autoridade do Estado. Então, uma diferença aqui que temos que ter em mente aqui nesse salmo, entre esse salmo e também nossa responsabilidade como pais na nossa família. Não temos o poder da espada. Mas embora possamos não compartilhar todos os mesmos deveres e requisitos com o rei Davi expressos nesse salmo, os mesmos princípios devem atuar igualmente em todos. E as mesmas virtudes que adornam a estação mais baixa podem irradiar brilho até mesmo sobre a mais alta. Então, mais uma citação de Spurgeon. Sim. Nesse sentido, em parte, né? De acordo com o modelo a autoridade do lar, a lei do castelo, na lei do castelo você pode usar a espada. Sim, sim. Não, exato, sim. Então, o que mostra, sim, no certo sentido, tem certeza. Mas estou dizendo, então, em termos da nossa disciplina dos nossos filhos, podemos usar punição física? Claro que sim, a Bíblia exige isso. Mas não podemos fazer uma execução pública dos nossos filhos quando nos desobedecem. E nós vamos falar um pouco sobre isso também, sobre um exemplo do Antigo Testamento. Mas de certo sentido, tem certeza, nós temos o poder da espada, da bala, pombo, as balas são feitas de quê? Metal. A gente fala chumbo. Que é? Chumbo. Ah, sim, isso, exato. Nós temos o poder do chumbo. Bom, então, são os mesmos princípios em ação, embora, obviamente, há algumas distinções. Nesse salmo também, como em Deuteronômio capítulo 6, nós vemos que o domínio, o governo piedoso no lar, começa com o autogoverno piedoso. Então, a mesma coisa. Significa ser um homem de integridade, que age de uma maneira fora da casa e da mesma maneira dentro da casa, com as portas abertas e com as portas fechadas. É a integridade que é tão importante. Então, outro comentarista citado por Spurgeon, William Binney, disse isso: este é o salmo que os antigos expositores usavam para designar o espelho para os magistrados. E é um excelente espelho. Ele aceleraria poderosamente a chegada do tempo em que todas as nações seriam possessão de Cristo, e cada capital uma cidade do Senhor, se todos os magistrados pudessem ser persuadidos e se vestirem com ele toda vez que saíssem para desempenhar as funções do seu ofício divino. Então, o espelho do magistrado. Então, já que o chefe da família é o magistrado daquela casa, daquele lar, faz sentido que o salmo do chefe da família também seja o espelho para os magistrados. E tão importante para nosso propósito. Então, outra coisa que nós temos que examinar é a figura ou imagem usada na Escritura, especialmente no Antigo Testamento, dos reis como pastores. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 2. Segundo Samuel 5, 2.
2 Samuel 5:2. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse a Davi: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Então, o rei como pastor. Também Ezequiel 34, 23. Ezequiel 34, 23. Ezequiel 34, versículo 23. A profecia é uma profecia messiânica. Suscitarei para elas um só pastor, e ele apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Então, o pastor, o rei é pastor. Então, Davi, quando ele estava falando com Saul, como jovem, ele falava sobre a sua experiência como pastor literal, trabalhando nos campos, né? E ele disse: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Então imagine um jovem fazendo isso contra um leão ou animal na selva. Mas mostra o que é necessário para o pastor. Então, talvez nós temos a imagem de um pastor trabalhando nos campos com aquela vara, então andando, caminhando, descansando, olhando as ovelhas e desfrutando do sol. Mas ele estava entrando na batalha contra os animais, protegendo o rebanho, então colocando a sua vida também em perigo para proteger o rebanho, para proteger até uma ovelha, para resgatar a ovelha, deixando as outras. Nós sabemos todas as figuras, as imagens. Então, é esse trabalho que é o trabalho do pastor, o trabalho do rei. Então, o pastor, o rei, o pai. Pense nisso. O pai é o pastor da sua família, o rei da sua família. Então, a tarefa real, e não só o pai, mas também a mãe. A tarefa real de ser pai e mãe juntos é pastorear o pequeno rebanho. É uma tarefa que envolve comprometimento total e muita sabedoria. Sabedoria, o atributo dos reis. Reinamos em nossas famílias, em nossos lares. Então, o propósito final, então isso é como o trabalho real dos pais é exercido na família. Mas o propósito final por trás do chamado real dos pais é criar uma outra geração, uma nova geração de reis e rainhas que vão crescer para exercer domínio em suas próprias vidas. Eu vou repetir isso, porque eu acho é algo que nós, como igreja, nós temos que enfatizar e bater esse tambor. A responsabilidade dos pais, a responsabilidade real dos pais é criar outra geração de reis e rainhas que crescerão para exercer domínio nas suas próprias vidas. Então nós temos que pensar na próxima geração. Temos que pensar em nossas falhas, nossas fraquezas, aprendendo dessas coisas, ensinando nossos filhos, preparando nossos filhos como príncipes, como princesas, se preparando para crescer em reis. Pastor Dick, Sim. posso fazer um comentário? Sim. Eu acho que o comentário vai trazer uma problemática. Eita. Porque assim, falando primariamente do domínio, certo? Que nós temos que ter, nós mesmos temos que ter, para então governar o nosso lar. No caso, a gente leu o Salmo 101,
em algumas Bíblias está o modelo do bom rei. Mas que no caso de Davi, houve momentos na vida de Davi que ele não teve o domínio. No caso de Betseba, não educou os filhos direito, porque depois o próprio filho tenta matar o próprio pai. Absalão. Então a gente vê consequências no reinado depois, né? Daí eu queria entender como conciliar isso, porque na minha cabeça, assim, a Bíblia, ela é clara, né? Ela não mostra somente as qualidades, né? Ela faz questão de mostrar as fraquezas dos grandes homens. Isso. Mas Deus está sempre falando de Davi como o maior rei, como o homem segundo o coração dele, Sim. né? Mas ainda assim ele tem momentos de falta de Horríveis. de controle, É. entendeu? Tem todas essas tragédias. Isso. Não, é exatamente isso. Então, até os canos de Dorte falam sobre isso. Sobre a queda lamentável de Davi. Então, no artigo que fala sobre até os santos podem cair em pecados sérios, né? Então, usando Davi como exemplo. Eu acho que um dos propósitos dessa revelação das fraquezas de Davi, especificamente com toda a feiura da vida dele e as coisas horríveis que ele fez coisas horríveis. Primeira coisa é mostrar a graça de Deus na vida. Segunda coisa, mostrar que até o homem que tem coração, como se diz? Coração inclinado para o Senhor. Sim, coração inclinado para o Senhor, exato. Até esse homem tinha suas fraquezas, grandes fraquezas. E outra coisa, terceira coisa, eu esqueço, mas a próxima coisa é mostrar a necessidade do grande filho de Davi que viria. Então, Davi, grande rei de Israel, um homem com coração direcionado a Deus, homem que escreveu os Salmos, inspirado pelo Espírito Santo, derrotou os inimigos, expandiu o reino, fez todas essas coisas, o exemplo do pastor do seu povo, e mostrando, em alguns momentos na sua vida, grande sabedoria. Mas essas quedas lamentáveis dele mostram a necessidade de alguém maior, que é Cristo. Mas também, outra coisa, mostra a graça de Deus, que é importante também para nós. Então, pensando nos pais, eu sou pai, você é pai, temos alguns pais aqui. Como pais, reconhecemos nossas fraquezas, nossas falhas com nossos filhos. E reconhecemos que Deus é gracioso. E Ele também cobre um número de pecados em nossa vida por sua graça. E por sua graça, quando nós vivemos uma vida fiel, apesar das nossas fraquezas, as falhas, não estou falando sobre deliberadamente vivendo em pecado. Não estou falando sobre isso. Deus não vai abençoar isso, não. Mas estou falando sobre os pecados de fraqueza que cometemos. Deus é gracioso. Então, erramos na criação dos nossos filhos. De vez em quando, nós ficamos com raiva. Dizemos coisas que devemos não dizer. Disciplinamos de uma maneira que talvez é além da necessidade. Ou mostramos fraqueza em uma outra direção, que é um certo, talvez uma vez, nós deixamos as coisas por causa de a fraqueza de um outro lado, não exigindo obediência. Então, mas a graça de Deus cobre todos esses pecados também, quando nós vamos para Ele, entramos na presença dEle, pedimos a sabedoria, nos arrependemos e buscamos obedecer a Ele fielmente na nossa criação dos nossos filhos também. Então, Davi, o exemplo de Davi, eu acho que tem muitos propósitos. Outra coisa que nós vemos o que aconteceu com os filhos. Apesar disso, mas vemos a mesma coisa com Samuel, o profeta. Os filhos dele eram ruins também. Eles governaram a igreja, para assim dizer,
mas a sua própria família. Então nós como oficiais, nós temos que ter cuidado com isso. Agora estou pastoreando o presbítero, mas a mim também, mas nós temos que ter cuidado, porque para todos nós, nossa primeira prioridade é a nossa família. E depois disso, fora da família. Sempre é assim. Então isso vale para todos nós. Certo? Você responde? Um pouco. Mais do que uma resposta, eu acho. Um discurso sobre essa pergunta. Então, o propósito final, criar a próxima geração de reis e rainhas. Então, historicamente falando, o historiador entre nós, ele vai saber isso, monarcas fiéis e diligentes, ao longo da história, entenderam muito bem esse princípio, a importância da sucessão real para o bem da sua própria dinastia e bem como para o bem do seu reino. A importância do treinamento da próxima geração de reis, rainhas, príncipes, princesas. Então, nós devemos ensinar nossos filhos usando aquele modelo bíblico que eu já mencionei, imperativo, indicativo, imperativo. Temos que dizer isso aos nossos filhos, você é um filho de Deus. E você compartilha da unção de Cristo. Indicativo, dizendo quem são nossos filhos. Filhos de Deus, compartilhando na unção de Cristo. Profeta, sacerdote e rei. Você foi santificado em Cristo. Você foi separado do mundo para cumprir seu chamado, sua vocação real, sacerdotal e profético. Portanto, por causa disso, é assim que você tem que viver. Indicativo e imperativo, o modelo da Escritura. Como ensinamos nossos filhos assim, usando esse modelo. Então, a norma cultural, e quase terminamos aqui, a norma cultural é que as crianças são encorajadas, de fato, a permanecer dependentes. Infelizmente, dependentes dos pais, ou dependentes geralmente falando. Nós vivemos numa sociedade na qual as crianças são encorajadas de muitas maneiras a viver num estado de adolescência perpétua, como adolescentes ao longo da sua vida. Dá para ver na praça. Nunca crescendo em maturidade, nunca crescendo para assumir as responsabilidades da vida adulta. Deve não ser assim entre nós. Então a máquina cultural, voltada para a juventude, continua elogiando as bênçãos da infantilidade e da imaturidade. É a sociedade em que nós vivemos. Então, dentro dessa sociedade e contra essa sociedade, nosso dever é ensinar nossos filhos a exigir domínio sobre si mesmos, em primeiro lugar, e depois nas outras esferas da vida. Então, em segundo lugar, levar nossos filhos à maturidade, encorajar nossos filhos a assumir as responsabilidades dadas por Deus, preparando nossos filhos para fazer o mesmo com seus próprios filhos. Nós estamos preparando a próxima geração para preparar a próxima geração e assim em diante. Temos que pensar no longo prazo, como bons pós-milenistas. É o que nós fazemos isso com alegria, com confiança, com uma atitude positiva e pensando o que vai, Caraguatatuba vai parecer como em 2 séculos, por exemplo, com nossos netos e bisnetos e bisnetos, não sei as palavras, mas tataranetos, agora, bom. Então, como essa sociedade vai aparecer? Com uma geração, outra geração, criando uma outra geração. Rapaz, imagine. Imagine os números. Imagine a diferença. Com
esse ensino deliberado e em confiança em Deus, humilde diante de Deus, sempre em espírito de oração, dependendo dele. Então, nós preparamos nossos filhos para fazer a mesma coisa com seus próprios filhos e treinamos nossos filhos não para serem, em primeiro lugar, bons cidadãos em reinos terrenos. É isso que o Estado e o sistema estadual faz no sistema da educação. Preparar jovens, moldar, formar jovens para servir na máquina do Estado, para servir como engrenagens na máquina, indistinguíveis um do outro, então intercambiáveis, todas essas coisas, como abelhas. Então, abelhas, trabalhadores, tudo. Então, essa é a máquina do sistema da educação estatal. Então, nós treinamos nossos filhos para serem cidadãos do reino de Cristo, em primeiro lugar. Então, nós vamos continuar, se Deus quiser, na semana que vem, terminar essa parte sobre reis no lar e vamos também falar sobre nossa realeza na igreja. Então, dá para ver, estamos começando com o eu, com o indivíduo, então fazendo uma expansão para a família e mais uma expansão para a igreja e falar sobre nossa tarefa real dentro da igreja.